Na mina, a gente aprende que o escuro não é vazio. É cheio. É o barulho da pedra se acomodando, do respirador, do próprio sangue nos ouvidos. Mas a gente aprende a separar os sons. Até o dia em que um deles começa a separar a gente. Foi na Mina da Prata, em 1998. Uma galeria antiga, quase esgotada, que a gente chamava de Rua do Sossego. O ar era parado, o pó de quartzo brilhava nas nossas lanternas como uma poeira de estrela morta. Trabalhávamos em dupla. O meu parceiro era o seu Zé, um homem de poucas palavras e 30 anos de subterrâneo. O silêncio dele era confortável. Até que, num turno da madrugada, ele congelou com a picareta no ar e sussurrou uma coisa que nunca esqueci: escuta. Alguém tá batendo de volta. Meu nome é Elias. Trabalhei por 18 anos nas minas do interior de Minas, de Congonhas a Ouro Preto, de Itabira a Paracatu. Dizem que mineiro tem o pé no chão e a cabeça no céu. Mentira. A cabeça do mineiro tá a 300, 500, 1000 metros abaixo do chão. É um mundo de cima para baixo, onde as regras são outras. A luz é uma concessão. O ar, um luxo. E o silêncio é a verdadeira matéria-prima daquele lugar. Ele preenche tudo, é denso como chumbo. Mas a história que vou contar não é sobre desmoronamento, nem sobre gás, nem sobre os perigos que a gente taca de normal. É sobre a Rua do Sossego. Era uma galeria lateral na Mina da Prata, uma velha senhora que já dava mais carvão do que minério. A Rua do Sossego era considerada tranquila, estável. Tanto que era onde botavam os novatos, ou os veteranos que já não aguentavam o ritmo das frentes principais. Foi para lá que eu e o seu Zé fomos mandados naquele ano de 98. O trabalho era simples: inspecionar os pilares de sustentação, marcar pontos para futura desativação. Um trabalho de guarda noturno, basicamente. Ganhávamos nossos $15 por dia, que na época era um dinheiro que dava para viver sem luxo, mas com dignidade. Seu Zé era um tipo raro. Homem de uns 50 e tantos, com o rosto talhado como as próprias paredes da mina. Ele falava com as pedras. Não no sentido louco, não. Era algo tátil. Ele passava a mão luvada por uma veia de minério e sabia para onde ela corria. Escutava o estalido de um madeiramento e sabia há quantos dias ela estava pedindo arrego. A gente trabalhava horas só no chiar das botas, no tinir metálico das ferramentas, no nosso próprio respirar dentro dos respiradores. Aquele silêncio era nosso aliado. Era nele que a gente ouvia a mina falar. O primeiro sinal foi sutil. Tão sutil que eu achei que era fadiga. A gente estava marcando um pilar com tinta spray vermelha, um X grande que significava estável, mas monitorar. Eu afastei a lanterna, por um segundo, a escuridão engoliu a marca. Na borda da minha visão, pensei ver o X piscar. Como se a tinta molhada tivesse refletido uma luz que não estava lá. Eu virei rápido, a lanterna varrendo a galeria vazia. Só pedra, poeira e a escuridão mastigando a borda da luz. Viu coisa, Elias? A voz do seu Zé era rouca, vinda de trás de mim. Nada. Acho que o cansaço tá me fazendo ver trem. Respondi, tentando soar despreocupado. Ele não disse nada. Só emitiu um grunhido baixo, aquele que ele dava quando não acreditava, mas também não queria discutir. A gente continuou. Mas o clima tinha mudado. Aquele silêncio antes confortável agora parecia intencional. Como se estivesse nos escutando. Alguns dias depois foi o seu Zé quem parou. A gente estava no fundo da Rua do Sossego, onde a galeria terminava num dead end, uma parede de pedra irregular e lisa onde os antigos tinham desistido de seguir. Ele estava batendo levemente com o cabo da picareta na parede, um hábito antigo de mineiro para testar a solidez, a espessura. Toque, toque, toque. O som era abafado, sólido. Então ele fez uma pausa mais longa. E bateu de novo, com o mesmo intervalo. Toque, toque, toque. Da parede, vindo de dentro da pedra, veio a resposta. Toque, toque, toque. Exatamente igual. Um eco perfeito, mas não era eco. Eco vem depois, diluído. Esse veio no lugar do som da batida, como se a parede tivesse engolido o barulho e cuspido uma cópia. O ar, que já era frio, pareceu congelar dentro do meu macacão. Seu Zé baixou o cabo lentamente. A lanterna dele, presa no capacete, tremia um pouco, dançando sombras loucas pela galeria. Ele não olhou para mim. Ele sussurrou, e o sussurro ecoou de verdade, assustadoramente alto no silêncio. Escuta. Alguém tá batendo de volta. Meu sangue gelou. Que foi, Zé? Para com isso.
é o vento nas frestas, é o duto de ar lá longe. Vento não bate com compasso, menino. Ele cortou, seco. E bateu uma sequência diferente. Toc toc, toc. Uma pausa. E então, da parede, como um aluno aplicado, toc toc, toc. Não era agressivo. Era preciso. Era atento. A gente ficou ali, parados, por um tempo que não soube medir. O medo não era de algo pular da escuridão. Era pior. Era a sensação clara, aguda, de que a escuridão inteira daquele lugar tinha acabado de prestar atenção na gente. E tinha respondido. Zé se virou, seu rosto sob a lanterna era uma máscara de terra e rugas profundas. Vamos saindo. Devagar. Não corre. Não vira as costas. A gente vai contar pro encarregado? Perguntei, minha voz soando infantil. Ele deu uma risada seca, sem humor nenhum. Dizer o quê? Que a mina tá de papo com a gente? Vão me mandar pra casa e botar outro no meu lugar. E eu não tenho $200 no banco, aliás. Tenho filho pra criar. A gente saiu daquela galeria andando de lado, como caranguejos, nossas lanternas fixas na parede morta que não estava morta. Eu jurava sentir um peso nos meus ombros, como se cada olho da escuridão estivesse me observando, anotando meu jeito de andar, o ritmo da minha respiração assustada. Nos dias seguintes, Zé mudou. O silêncio dele não era mais contemplativo, era tenso, cheio de escuta. Ele evitava o fundo da galeria. E começou a fazer uma coisa que me deixou mais nervoso do que os sons. Ele levava pedrinhas soltas do chão. Quando achava que eu não estava olhando, arrumava elas em pequenos montes, sempre em grupos de 3, perto da entrada dos túneis secundários. Como se estivesse marcando algo. Ou pagando um pedágio. Eu perguntei uma vez, tentando fazer soar como brincadeira. Tá jogando 5 Marias, seu Zé? Ele olhou para mim, e seus olhos, normalmente cansados, tinham um brilho aguçado, quase febril. É para saber se passa por aqui. Disse, e não explicou mais nada. E então, uma semana depois do primeiro bate-bate, veio a pior parte. A gente estava trabalhando num trecho mais largo. Eu ouvi um barulho de arrasto. Um som pesado, de algo sendo puxado por terra, vindo de um túnel de ventilação abandonado, uma boca quadrada e escura no alto da parede, não maior que um forno. Olhei para lá. Nada. Olhei pro seu Zé. Ele estava alguns metros adiante, de costas, conferindo um relatório no clipboard. O barulho veio de novo. SHHHHgatom. SHHHHgatom. Como um saco pesado de minério sendo arrastado. Zé. Chamei baixo. Ele se virou. Antes que eu apontasse, a expressão dele me cortou a palavra. Era puro reconhecimento. Ele ouviu também. E sabia o que era. Ou pensava que sabia. Foi então que a lanterna dele, e a minha pouco depois, apontou para o chão logo abaixo da abertura do túnel de ventilação. No chão de terra batida e pó de pedra, havia marcas. Marcas de arrasto, frescas. Mas não vinham do túnel. As marcas começavam a uns 2 metros da parede, no meio da galeria, e iam em direção à abertura escura. Como se algo tivesse sido arrastado do meio do nosso espaço de trabalho para dentro daquele buraco. E não havia pegadas ao redor. Nenhuma. Zé caminhou até as marcas, agachou. Passou um dedo sobre o sulco mais profundo. Quando levantou, seu rosto não tinha mais medo. Tinha uma resignação profunda, funérea. Aliás, ele falou, com uma calma que era 1000 vezes pior que o pânico. Amanhã, inventa que tá doente. Não desce. Por quê? O que é isso, Zé? Ele olhou para mim, e depois para a escuridão do túnel de ventilação. Sua voz foi quase um sopro. É que agora ela sabe que a gente escuta. E ela gosta de conversar. Eu não fingi doença no dia seguinte. Orgulho de mineiro, eu acho. Ou medo de parecer covarde, que naquela época era a mesma coisa. Desci como se nada tivesse acontecido, mas com o estômago feito um nó. O seu Zé não comentou. Só me olhou com um aceno de cabeça quase imperceptível, um misto de reprovação e pena. A Rua do Sossego nunca mais foi sossegada. Os sons não pararam. Eles só se tornaram educados. Nunca eram altos, nunca eram bruscos. Eram sugestivos. O arrasto no chão acontecia raramente, mas o bater na parede se tornou uma espécie de ritual. Seu Zé, por sua vez, desenvolveu o dele. Ele parou de fazer as pilhas de 3 pedras. Em vez disso, começou a trazer de casa pequenas oferendas. Coisas simples, inofensivas.
Um pão dormido que ele deixava numa pedra plana perto da entrada da galeria. Um pouco de café frio derramado no chão de terra. Uma vez, vi ele deixar um maço de cigarros meio vazio, o mesmo que ele fumava. Zé, isso é macumba? Perguntei, incapaz de conter minha inquietação. Não é macumba, não, ele respondeu, ajustando o respirador com mãos calosas. É etiqueta. Quando você visita alguém, leva um presente. Tá na casa dela. É bom ter educação. Aquilo me gelou mais do que qualquer som. Não era superstição de mineiro velho, daquelas de não assobiar no subsolo. Era uma lógica interna, uma negociação. E o pior, parecia funcionar. Nos dias em que ele fazia essas pequenas oferendas, o silêncio era profundo, quase normal. Nos dias em que esquecia ou deliberadamente não levava nada, a atmosfera ficava pesada, opressiva. As lanternas descarregavam mais rápido. O ar, já rarefeito, parecia vir carregado de um cheiro doce e azedo, como fruta apodrecendo em lugar úmido. Comecei a duvidar da minha sanidade. Talvez fosse o isolamento, a pressão, o monóxido de carbono em doses homeopáticas. Mas então aconteceu algo que não deu margem para dúvida. Estávamos terminando o mapeamento de um dos últimos pilares. Era um monstro de rocha que sustentava um teto baixo. Sousa estava do outro lado dele, fora da minha vista. Eu ouvi ele tossir, aquela tosse seca de quem respirou pó de sílica a vida toda. Cough, cough, cough. E do fundo da galeria, atrás de mim, veio um som idêntico. Cough, cough, cough. Perfeitamente sincronizado. Meu corpo inteiro travou. Não era o som de uma pedra. Era orgânico. Era pulmonar. Girei lentamente, a lanterna tremendo em minha mão agora. Nada. Só o corredor de pedra engolindo a luz. Mas o cheiro, aquele cheiro doce e azedo ficou forte por um instante, pairando no ar como uma nuvem invisível, e depois se dissipou. Zé. Minha voz foi um fio. Ele apareceu do lado do pilar. O rosto dele estava pálido sob a sujeira. Ele tinha ouvido também. Não fala nada, ele ordenou, secamente. Termina o serviço. Agora. A nossa comunicação, dali em diante, passou a ser quase toda não verbal. Um olhar, um gesto com a cabeça, um levantar da mão para indicar pare e escute. Trabalhávamos como dois ladrões numa casa que sabíamos ser vigiada. O medo constante esgotava mais do que o esforço físico. Eu começava a ouvir coisas em casa, à noite. O ranger da estrutura do chalé de madeira parecia o bater nas paredes da mina. O barulho do vento nos eucaliptos soava como arrastos no cascalho. Passei a evitar aquele túnel de ventilação abandonado como se fosse a boca do inferno. Mas uma vez, ao passar correndo, minha lanterna pegou de relance o seu interior. Havia algo lá dentro, preso numa saliência da pedra. Era o maço de cigarros do seu Zé. Estava aberto, e 2 cigarros tinham sido cuidadosamente arrancados. Os outros permaneciam lá, alinhados. Ela, ou isso, tinha aceitado o presente. A paranoia se instalou de vez. Comecei a checar meu equipamento com uma compulsão que beirava o ritualístico. 3 vezes o respirador, 5 vezes a carga da lanterna, sempre em números ímpares, porque números pares me soavam como uma invitação, pode vir, tem espaço. Sousa percebeu. Ele não zombou. Num raro momento de descanso, sentados num banco de madeira podre, ele falou olhando para as próprias mãos. Você tá começando a entender o preço, Elias. Que preço? De escutar. De ser escutado. Ela não quer nos fazer mal. Ela só tá interessada. É como um pássaro que bate na janela. Você acha bonito, até o dia que ele começa a bater toda hora. Aí você só quer que ele pare. Mas ele não para. Porque para ele, a janela é outra coisa. Aquela analogia me deixou mais perturbado do que qualquer explicação sobrenatural. Sugeria uma inteligência, mas uma inteligência alienígena, que operava por regras que a gente nunca ia compreender. E pior, sugeria que nós éramos a janela. A gota d'água foi o episódio das vozes. Não eram vozes de verdade, com palavras. Eram sussurros que se misturavam ao ruído branco do sistema de ventilação distante. Pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo, e de lugar nenhum. Às vezes, eu ouvia o que parecia ser o final do meu nome, Ias. Ou um fragmento de uma conversa que poderia ter acontecido na superfície, tá pronto o almoço. Ou, cuidado com o degrau. Era como ouvir o rádio pegar interferência de uma estação fantasma, uma estação que transmitia trechos banais da vida de quem estava lá embaixo.
Contei pro seu Zé, esperando que ele minimizasse. Ele só assentiu, grave. Ela tá aprendendo. Antes eram sons. Agora são sombras de sons. De palavras. E quando ela aprender as palavras todas? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Seu Zé me olhou, e pela primeira vez vi um medo genuíno, não resignado, nos olhos dele. Aí, meu filho, a gente vai ter que responder. Foi depois disso que seu Zé começou a conversar. Baixinho, quando pensava que eu não estava ouvindo. Ele falava para as paredes, para a escuridão além do alcance das lanternas. Hoje o dia tá frio lá fora ou o café da cantina tava fraco. Coisas mundanas, inócuas. E sempre, depois de dizer algo, ele fazia uma pausa, inclinando a cabeça levemente, como se escutasse uma resposta. E o mais aterrorizador, às vezes, ele ria. Um riso baixo, contido. Como se tivesse ouvido uma piada. Eu estava à beira de pedir transferência, de arriscar a demissão, de qualquer coisa. Mas algo pior que o medo me prendia, uma fascinação doentia. Como quem cutuca um dente com a língua mesmo sabendo que vai doer. Eu queria entender. Queria saber o que seu Zé estava ouvindo que o fazia rir sozinho na escuridão. Decidi fazer um experimento. Um dia, quando ele foi até a entrada buscar mais tinta spray, fiquei sozinho por alguns minutos no coração da Rua do Sossego. O silêncio era absoluto, pesado como um cobertor. Tomei coragem, e dirigindo-me para a parede onde tudo começou, o dead end, bati com os nós dos dedos, levemente. Toque. Toque. Nada. Soltei o ar que não sabia que estava prendendo. Alívio e uma ponta de decepção idiota. Talvez fosse só o seu Zé, com sua cabeça velha e cansada, e minha sugestão. Foi então que senti. Não um som. Um sopro. Um fluxo de ar mínimo, gelado, que não vinha de nenhuma das direções das tubulações de ventilação. Ele passou pela minha nuca, fez o suor resfriar instantaneamente. E junto com o sopro, veio um sussurro. Diferente dos outros. Não era um fragmento. Era uma palavra inteira, clara como se tivesse sido falada dentro do meu próprio ouvido, por lábios que quase tocavam minha pele. A palavra era, cuidado. Não era uma ameaça. O tom era, avisado. Preocupado. Como o conselho de um estranho vendo você prestes a pisar num buraco. Eu dei um salto para trás, o coração batendo feito um tambor de desfile. A lanterna escapou da minha mão suada e rolou no chão, o feixe de luz rodopiando loucamente, iluminando o teto, as paredes, o chão em um carrossel de sombras fugidias. Quando a peguei, com as mãos trêmulas, e apontei para a parede, não havia nada. Só pedra. Mas na terra fofa do chão, bem na frente da parede, onde eu estava parado segundos antes, havia uma marca. A marca clara, profunda, de um pé descalço. Um pé humano, de tamanho normal. Só que os dedos, eram longos demais. Desproporcionais. E não havia marcas do calcanhar. Era como se alguém tivesse ficado na ponta dos pés, ali, bem atrás de mim, para sussurrar no meu ouvido. Seu Zé voltou naquele momento. Sua lanterna encontrou a minha, depois baixou e iluminou a marca no chão. Ele não disse uma palavra. Seu rosto se fechou completamente. Ele caminhou até o local, e, com a bota, esfregou a marca até ela desaparecer, misturando-a à terra solta. Você falou com ela? Ele perguntou, sem me olhar. Ela falou comigo e eu gaguejei. Pela primeira vez, seu Zé perdeu a compostura. Ele pegou meu braço com uma força que eu não sabia que ele tinha. Nunca você puxa a conversa. Você ouve, você deixa o presente, você vai embora. Ela não é gente, aliás. Ela é um hábito da pedra. E hábito, uma vez criado, é o diabo para se livrar. Ele soltou meu braço, ofegante. No feixe cruzado de nossas lanternas, o pó suspenso dançava como milhões de partículas de um segredo que agora me pertencia, querendo ou não. Naquele dia, ao subir no elevador de gaiola que nos levaria à superfície, ao sentir o primeiro lampejo de luz solar do final da tarde, eu prometi a mim mesmo que pediria demissão. Que nunca mais poria os pés na Rua do Sossego. Mas a mina, ou o que vivia nela, não estava pronta para me deixar ir. Porque na manhã seguinte, seu Zé não apareceu para o turno. Seu Zé não era do tipo de faltar. Nem por gripe, nem por dor nas costas, que era nosso mal comum. 30 anos de mina criam uma pontualidade de relógio de parede. Quando o sinal do início do turno tocou e ele não estava no ponto de encontro, um frio que não tinha nada a ver com a manhã gelada de Minas se espalhou pelo meu peito. Perguntei ao encarregado, um homem novo chamado Rogério,
que só conhecia a mina por planilhas. O Zé deu notícia. Rogério checou uma lista, abanou a cabeça. Nada. O ponto dele não bateu. Provavelmente passou mal. Vai descer com o Martins hoje, na frente 3. Eu vou pra Rua do Sossego sozinho, então? Tentei disfarçar o pânico na voz. Fica de bobeira aí? Claro que não. Vai com o Martins também. A Rua do Sossego tá quase toda mapeada, pode deixar pra semana que vem. Alívio. Um alívio imenso e covarde. Eu não teria que descer naquela galeria sozinho. Sorri, agradeci, e me virei para ir até o vestiário. A voz do Rogério me alcançou, casual. Ah, o Zé deixou uma coisa no seu armário. O turno da noite viu ele saindo ontem e falou que era para você. O coração deu um salto. Para mim? É um saquinho. Deve ser alguma ferramenta que ele pegou emprestada. A caminho do vestiário, cada passo era mais pesado que o outro. O armário era um simples cubículo de metal verde, enferrujado na borda. A minha chave tremeu na fechadura. Ao abrir a porta, o cheiro me atingiu primeiro. Terra molhada, aquele cheiro doce e azedo, agora intenso, quase físico, vindo de dentro. Pendurado no gancho interno, onde eu normalmente pendurava roupa de rua, estava um saco plástico branco, daqueles de padaria, amarrado com um nó apertado. Não havia nome, nem mensagem. Mas eu sabia. Era dele. Peguei o saco com a ponta dos dedos. Era mais pesado do que parecia. Sentei-me no banco de madeira corrida, olhando em volta para me certificar de que estava sozinho. As mãos suavam enquanto tentava desfazer o nó. Quando finalmente abri, o cheiro se intensificou, envolvendo-me. Dentro, havia 3 coisas. A primeira, sua lanterna de capacete, a velha, de corpo amarelo desbotado. A bateria estava morta. A segunda, seu maço de cigarros, o mesmo que eu tinha visto no túnel de ventilação. Agora só havia um cigarro dentro. Ele estava levemente amassado, como se tivesse sido segurado com cuidado por mãos não muito hábeis. E a terceira, uma pequena pedra. Não era minério. Era uma pedra lisa, achada em riacho, escura, do tamanho de um punho fechado. Tinha um peso anormal para seu tamanho. Virei-a na mão. Em um dos lados, mais plana, havia marcas. Não eram naturais da erosão. Eram linhas finas, arranhadas com algo pontiagudo. Formavam um desenho rudimentar, mas inconfundível, uma figura humana, de braços abertos, dentro de um círculo. E em volta do círculo, uma série de traços verticais, como barras de uma gaiola. Ou de um elevador. Era uma mensagem. A lanterna morta, não há mais luz para mim. O último cigarro, o presente foi aceito até o fim. E a pedra era um aviso. Um mapa? Uma profecia? Guardei as coisas de volta no saco, as mãos trêmulas. A ideia de descer na mina, qualquer que fosse a galeria, agora me enchia de um terror puro e simples. Mas faltar seria suspeito. Poderia ligar o desaparecimento dele a mim, de alguma forma. E havia algo mais, uma faísca de culpa terrível ardendo no fundo do meu peito. Eu tinha puxado conversa. Eu tinha quebrado as regras não escritas do seu Zé. E agora ele tinha ido embora. Desci com o Martins, um cara falante e despreocupado, para a frente 3. Era uma área nova, barulhenta, com máquinas e gente. O som era um escudo contra a paranoia. Mas minha mente estava na Rua do Sossego. A cada barulho de britadeira distante, eu ouvia um toque, toque. A cada som abafado, um arrasto. Martins tentava puxar conversa, eu respondia em monossílabos. Tá quieto hoje, hein, Elias? Tá com cara de quem viu a mãe Douro. Ele deu uma risada, referindo-se à lenda do fantasma que guardava o ouro. É cansaço, menti. O dia passou numa névoa de medo e culpa. Ao final do turno, enquanto nos despíamos no vestiário, ouvi 2 mineiros mais velhos, da manutenção, conversando perto dos chuveiros. O Zé da compactadora sumiu mesmo. Pois é. A mulher dele ligou para a administração hoje cedo, desesperada. Disse que ele não voltou para casa ontem à noite. Caramba! Achou outro emprego e nem se despediu? Esse aí? O Zé? Não. Aquele homem era a mina. Se ele sumiu. A voz baixou, e eu me inclinei para ouvir, o coração na garganta. Foi para dentro. Às vezes a mina gosta de um e chama para ficar. Os dois riram, um riso seco e sem humor, de quem repete um ditado antigo mas não duvida completamente dele. Para mim, não foi uma piada. Foi uma sentença. Decidi, naquela noite,
com um saco plástico em cima da mesa da minha cozinha, iluminado pelo frio brilho de uma lâmpada fluorescente. Não poderia ir à polícia. O que eu diria? Meu parceiro desapareceu porque a parede da mina sussurrou cuidado para mim? Eu seria demitido, talvez internado. A única coisa que fazia sentido, na lógica torta e subterrânea que agora governava minha vida, era voltar lá. Sozinho. No horário morto, entre turnos. Ver se ele tinha deixado alguma outra pista. Ou se a mina tinha deixado alguma pista dele. Roubei um cartão de acesso de manutenção que um funcionário tinha esquecido no refeitório. Às 2 da manhã, com o céu estrelado de Minas parecendo um teto perfurado por luzes distantes, voltei para o complexo da mina. A segurança noturna era relaxada, voltada mais para impedir a entrada de estranhos do que a saída de fantasmas. Usei o cartão em uma entrada lateral de serviço, usada pelos engenheiros. O som da porta de metal pesado se fechando atrás de mim foi o som da porta de uma cela se trancando. O elevador de serviço para a Rua do Sossego era menor, mais barulhento. O rangido dos cabos parecia vozes sussurrantes. Quando as portas se abriram no nível certo, o silêncio me recebeu como um tapete velho, espesso e empoeirado. A luz de emergência, fraca e alaranjada, criava poças de sombra que pareciam líquidas. Levei minha própria lanterna, uma mais potente. E na mochila, o saco plástico com as coisas do seu Zé. Uma ideia insana, meio formada, tomava conta de mim, devolver o presente. Fechar a transação. Pedir desculpas. A lógica da superfície já não se aplicava mais. Cada passo pela galeria familiar ecoava como um trovão. O ar estava parado, morto, carregado com a memória do cheiro doce azedo. Apontei a lanterna para os lugares conhecidos, o pilar marcado com o X que parecia piscar, a pedra plana das oferendas, que agora estava vazia, a boca escura do túnel de ventilação. Cheguei diante da parede do Dead End. Ela parecia igual. Pedra, só pedra. Coloquei a mochila no chão e tirei o saco plástico. Com um cuidado solene, coloquei o maço de cigarros com o único cigarro restante no chão, em frente à rocha. Depois, a lanterna morta. Por fim, segurei a pedra com o desenho arranhado. A superfície era normalmente fria. Seu Zé, comecei a falar, minha voz quebrando o silêncio sagrado e saindo como um croque. Eu trouxe suas coisas. Obrigado pelo aviso. Nada. Apenas a vasta, abissal atenção do silêncio. Então, uma tosse seca. Cough, cough, cough. Não veio de nenhuma direção. Veio de dentro da minha própria cabeça. Como um pensamento implantado, mas com o timbre perfeito, inconfundível, do seu Zé. Meus joelhos quase falharam. E atrás da tosse mental, vieram outras coisas. Não palavras. Imagens. Sensações. Impressões que inundaram minha mente como um vazamento de memória alheia. A sensação de calma profunda. A escuridão não como ausência, mas como presença acolhedora. O som de batidas compassadas, vindas de todos os lados, formando um ritmo quase musical. E uma voz, não a dele, mas a delas, a que tinha sussurrado cuidado. Agora era um murmúrio contínuo, reconfortante, dizendo coisas como descansa, fica, aqui é seu lugar, esquece o peso de cima. Era uma chamada. Uma sedução. A mina não era uma entidade hostil. Era uma anfitriã. E ela tinha convidado seu Zé para ficar. A imagem mais clara que invadiu meus pensamentos foi a do túnel de ventilação. Não como uma boca escura, mas como um corredor convidativo. E no final dele, não a escuridão, mas uma luz suave, fria, como a luz que emana de certos tipos de pedra quando a lanterna as atinge de frente. A luz de quartzo, de mica. E então, a última impressão, a sensação de estar se desfazendo. Não de morrer, mas de se misturar. Como um punhado de sal dissolvendo na água. Tornar-se parte do silêncio, do peso, da história lenta da pedra. Para seu Zé, depois de 30 anos ouvindo, isso soava como paz. A conexão se quebrou de repente. Estou de volta à galeria, ajoelhado no chão frio, ofegante, com lágrimas quentes cortando a poeira do meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza apenas. Eram de inveja. Ele tinha ouvido uma música que eu só ouvia ruídos. Ele tinha sido convidado para uma festa da qual eu só via sombras pela fresta da porta. Levantei-me, tonto. A pedra com o desenho ainda estava na minha mão. Agora eu entendia. O homem dentro do círculo não estava preso. Estava contido. Em casa. As barras verticais não eram uma gaiola. Eram os pilares da mina. Era um autorretrato.
Voltei-me para deixar a pedra com as outras coisas, quando a luz da minha lanterna, tremula, passou pela abertura do túnel de ventilação. Algo mudará. Dentro, preso na mesma saliência de pedra, não estava apenas o maço de cigarros vazio. Havia um objeto novo. Um capacete. O capacete do seu Zé. Ele estava limpo, impecavelmente limpo, como se tivesse sido polido. A lanterna dele, a morta, não estava mais no chão comigo. Estava presa no encaixe do capacete. E ela estava acesa, emitindo um brilho fraco, esverdeado, que não era o de um filamento incandescente. Era a luz fria de pedra fosforescente, daquela que imaginara. Era um sinal. Um agradecimento pela devolução dos pertences. Ou um troféu. Ou um convite. Desta vez, o medo foi maior que a fascinação. Um terror primitivo e saudável de ser dissolvido, de desaparecer, de ser adotado por aquela escuridão amorosa. Peguei minhas coisas, deixei a oferenda no chão, e recuei. Antes de me virar para correr, jurei que vi, na borda da luz verde do capacete, uma sombra se movendo. Não uma sombra projetada. Uma sombra que era feita de escuridão mais densa, que se desprendeu da parede, tomou uma forma vagamente humana, com membros longos, dedos finos demais, e fez um lento, quase cerimonioso, aceno de cabeça. Foi então que eu corri. Corri como nunca na vida. O som dos meus passos era um sacrilégio naquela catedral de silêncio, mas eu não me importei. O elevador parecia levar uma eternidade para subir. Quando a porta se abriu para o mundo dos vivos, para o ar frio da madrugada que nunca cheira tão bem quanto quando você escapou de um sepulcro, eu sabia uma coisa: seu Zé nunca mais voltaria. E a pior parte era saber que, onde quer que ele estivesse, ele provavelmente não queria voltar. Na manhã seguinte, formalizei meu pedido de demissão. Alegrei problemas de saúde. Rogério tentou me dissuadir, ofereceu uma licença. Recusei. Nem tentei pegar meus últimos $400 de pagamento. Era dinheiro sujo pelo silêncio que eu ia carregar. Antes de deixar a cidade, passei na casa do seu Zé. Uma casinha simples na periferia. A mulher dele, Dona Marta, com olhos vermelhos de chorar, me recebeu na porta. Ela não sabia de nada. Só que o marido tinha desaparecido. Ele falava alguma coisa estranha, nos últimos tempos? Perguntei, me sentindo um impostor. Ela pensou, enxugando os olhos com o avental. Estranho, ele estava mais quieto que o normal. E uma noite, ele acordou no susto, sentado na cama. Eu perguntei o que era. Ele olhou para mim como se eu fosse uma estranha e disse: eles cantam uma música muito bonita, Marta. Uma música que a gente esqueceu de ouvir. Depois voltou a dormir. No dia seguinte, era como se nada tivesse acontecido. Agradeci e me despedi. A caminho do ônibus, com uma mochila nas costas e o peso da pedra com o desenho no fundo dela, olhei pela última vez para a serra que escondia a boca da mina. E eu juro, no silêncio absoluto daquela manhã de semana, sem vento, sem pássaros, eu consegui ouvir, muito fraco, vindo do coração da montanha, o som de batidas compassadas. Toque, toque, toque. Não era um chamado para mim. Era uma cantiga de ninar para quem tinha voltado para casa. 17 anos se passaram. Saí de Minas Gerais. Tentei trabalhar em outras coisas. Fui ajudante de pedreiro em Goiás, vigia noturno em São Paulo, até motorista de aplicativo. Nenhum trabalho durava muito. O problema não eram as pessoas ou o serviço. Era o silêncio. Qualquer silêncio prolongado, o de uma obra depois que a britadeira cala, o de um posto de vigilância às 4 da manhã, o de um carro sem passageiro, se tornava uma porta. E pela porta, vinha o cheiro doce e azedo da terra molhada. Ou o eco de um toque, toque distante, que podia ser qualquer coisa, mas que para mim era apenas uma coisa. O maior desafio eram os espaços confinados. O elevador do prédio onde morei em São Paulo era meu inimigo particular. Cada vez que as portas se fechavam, o breve instante de silêncio antes do movimento era suficiente. Sentia a presença, não atrás de mim, mas ao meu redor, como se as paredes de aço espelhado não refletissem mais minha imagem, mas a de algo mais antigo, observando com uma paciência geológica. Comecei a subir e descer escadas de 20 andares. Os vizinhos achavam que eu era do tipo fitness. Casei. Tentei. Chamei-me de sortudo quando conheci a Clara, uma professora prática, de pés no chão. Nunca contei a ela sobre a Rua do Sossego. Como contar? Amor, antes de te conhecer, eu conversava com as paredes de uma mina, e elas respondiam. Era o caminho certo para um divórcio ou para uma intervenção psiquiátrica.
Enterrei a história mais fundo do que qualquer mina. Mas histórias como essa são sementes de pedra. Elas crescem no escuro, rachando tudo por dentro. O pesadelo era sempre o mesmo. Não era um pesadelo de terror, mas de convite. Sonhava que estava de volta à galeria, mas ela era limpa, ampla, iluminada por uma luz suave que emanava das próprias rochas. Sousa estava lá, sentado numa pedra plana, fumando seu último cigarro. Ele não era velho. Parecia descansado, completo. Ele me estendia a mão e dizia: "Tá na hora, Elias. Tá tudo pronto para você." E do fundo do túnel de ventilação, vinha uma melodia, sem instrumentos, feita de batidas na pedra e sussurros, que era a coisa mais triste e mais bela que eu já ouvira. Eu acordava com o coração apertado, não de medo, mas de uma saudade avassaladora de um lugar a que nunca tinha pertencido. O símbolo daquela paz perversa era a pedra. A pedra com o desenho arranhado. Eu não consegui me desfazer dela. Era como se fosse uma parte da história que não me pertencia mais, mas que eu era obrigado a guardar. Mantinha-a numa caixa de ferramentas velha, no fundo do armário. Às vezes, nas noites mais insones, eu atirava. A sensação de peso anormal, o frio que parecia vir de dentro. O desenho do homem dentro do círculo de barras. Eu a acariciava, nos momentos de maior loucura solitária, sussurrava para ela: "Ele tá bem?" A pedra nunca respondia. Mas o silêncio que seguia era sempre diferente. Era um silêncio que escutava. Tudo desmoronou, ou encontrou seu nível, como dizem os mineiros, numa tarde de domingo comum. Estávamos eu e Clara no apartamento minúsculo. Ela corrigia provas, eu tentava ler o jornal. De repente, do apartamento vizinho, começou uma reforma. O som da furadeira atingindo a parede era agudo, insistente, penetrante. Zezezezezezezum. Zezezezezezum. Toque. 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 Não. Não era a furadeira. Era ele. O som vinha de dentro da minha cabeça, mas tão claro, tão nítido, que eu jurei que Clara também ouviria. Meu corpo inteiro congelou. O jornal caiu no chão. "Elias? Tudo bem?" Clara perguntou, levantando os olhos. Eu não conseguia responder. O som continuou, não vindo da parede do vizinho, mas da parede da nossa sala. A nossa parede de drywall pintado de branco. Toque. 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 Era impossível. Era alucinação. Eu apertei os olhos com força. "Elias? Você tá branco. O que foi?" "É a furadeira", forcei as palavras para saírem. "O barulho me deixa nervoso." Clara olhou para mim, perplexa. "Furadeira? O vizinho parou faz 10 minutos. Tá quieto agora." O sangue pareceu drenar totalmente do meu corpo. O silêncio no apartamento era total. E dentro daquele silêncio, como uma impressão digital na areia, estava o eco das 3 batidas. Foi quando olhei para a parede. Bem na altura dos meus olhos, onde antes havia apenas a tinta lisa, uma pequena rachadura apareceu. Não era grande. Tinha o comprimento de um dedo mindinho. Mas ela se formou diante dos meus olhos, com um craque seco e minúsculo. E ela não era reta. Era quebrada, formando um desenho familiar, rudimentar, um círculo com traços verticais ao redor. Não. Era sugestão. Era pareidolia. Era minha mente quebrada. Eu levantei de um salto, assustando a Clara. "Preciso sair. Ar." Saí às pressas, deixando-a me chamando. Caminhei sem rumo pelas ruas, a respiração ofegante. Era loucura. A coisa estava na minha cabeça. Estava me consumindo lentamente, como a água consome a pedra. Não havia escapatória. Eu tinha levado a mina comigo. Ou a mina tinha me marcado, e agora, onde quer que eu fosse, ela sabia como me encontrar, nas entrelinhas do silêncio. Foi naquela noite, com Clara dormindo ao meu lado, que tomei a única decisão que parecia fazer sentido na lógica invertida do meu mundo. A mina queria algo. Talvez quisesse apenas que eu soubesse. Que eu lembrasse. Que eu carregasse a memória do seu Zé e da música deles. Talvez fosse isso o preço que ele mencionou. O preço de ter escutado era lembrar para sempre, e lembrar sozinho. Mas eu não queria mais lembrar sozinho. E não podia jogar aquela história em ninguém, como uma maldição. Havia uma última coisa a fazer. 2 semanas depois, inventei uma viagem de trabalho. Peguei um ônibus noturno para Minas. A paisagem familiar da serra me envolveu como um sudário. Já não havia mais a mesma movimentação na Mina da Prata. Parte dela estava desativada, transformada em atração turística superficial. A Rua do Sossego, eu sabia,
estaria fechada, esquecida. Um corredor morto num corpo que parou de funcionar. Consegui acesso com a mesma facilidade deprimente. Um alambrado rompido, uma placa de perigo enferrujada. A descida foi no mesmo elevador de serviço, que rangia mais do que nunca. O medo não vinha mais. Era uma sensação de dever, de encerramento. A galeria estava mais estreita, mais opressiva. O ar era irrespirável, viciado. Minha lanterna cortou a escuridão, revelando o cenário fossilizado da minha ruína. O X no pilar ainda estava lá, quase apagado. A pedra plana das oferendas estava coberta de pó. E a parede do Dead End, ela estava diferente. Havia uma mancha de umidade escura em seu centro, com um formato indefinido, mas que lembrava vagamente uma figura humana de braços abertos. E do chão, até cerca de 1 metro de altura, a parede estava coberta por uma rede finíssima de rachaduras superficiais, como veias. Parecia que a pedra tinha sofrido um processo de fragilização, como se algo a tivesse pressionado por dentro, repetidamente, por anos. Tirei da mochila a pedra com o desenho. Ela estava fria como gelo, mesmo no calor abafado da galeria. Caminhei até a parede. O cheiro doce azedo era forte, quase doce demais, como fruta madura prestes a estragar. Não disse nada. Apenas me ajoelhei, com as mãos, cavei um buraco raso na terra solta aos pés da parede. Enterrei a pedra ali. Não era uma oferenda. Era uma devolução. Eu estava devolvendo a memória física para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Ao me levantar, minha lanterna iluminou a abertura do túnel de ventilação. Dentro, não havia capacete. Não havia luz verde. Havia apenas escuridão. Mas no chão, logo abaixo da abertura, havia uma marca fresca na poeira. A marca de um pé descalço. O mesmo pé com dedos longos e desproporcionais. Só que, ao lado dela, havia outra. Menor, de um pé normal, desgastado pela vida, com um formato que eu reconheceria em qualquer lugar. A pisada do seu Zé, da bota que ele sempre usava, mas impressa na poeira como se estivesse descalço. As duas marcas estavam lado a lado, apontando para dentro do túnel. Como se duas pessoas tivessem estado ali, paradas, olhando para fora, e depois tivessem se virado e caminhado juntas para a escuridão. Olhei para aquelas marcas por um longo tempo. E então, pela primeira vez em 17 anos, o silêncio não me pesou. Ele simplesmente foi. Não era hostil, nem convidativo. Era neutro. Era o silêncio de um lugar que finalmente tinha recebido de volta o que era seu e não tinha mais interesse no visitante restante. Saí dali sem pressa. No elevador, olhando as paredes de rocha bruta que subiam, senti uma coisa estranha, alívio. A história tinha voltado para casa. Nunca mais ouvi as batidas. O cheiro doce azedo desapareceu da minha vida. Até os pesadelos se tornaram raros, e quando vinham, eram apenas memórias, não convites. Clara percebeu uma mudança em mim. Disse que eu parecia mais presente, menos distante. Nunca soube o motivo. Hoje, quando o silêncio cai, no carro, no meu escritório em casa, antes de dormir, eu não temo mais o que ele pode esconder. Porque eu sei que o segredo da Rua do Sossego não é que há algo vivo na escuridão. O segredo é que a escuridão, às vezes, faz companhia para quem já se perdeu nela há muito tempo. E algumas portas, uma vez abertas, não se fecham. Elas apenas esperam, com uma paciência de pedra, até que você encontre a coragem de devolver a chave. Voltei a visitar Minas uma vez, anos depois, com Clara. Fizemos o roteiro turístico. Na loja de souvenirs da antiga mina, vendiam pequenas pedras pintadas, bugigangas. Clara comprou um ímã de geladeira. Eu me afastei, olhando para a encosta da montanha, quieta e imóvel sob o sol. E, bem no fundo, onde ninguém mais podia ouvir, onde talvez fosse só o vento nos canos de ventilação abandonados, eu jurei sentir, apenas por um segundo, o ritmo. Não de batidas. Mas de algo muito mais suave. Como a respiração lenta e profunda de algo muito antigo, e finalmente, em paz.